E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão que fala sobre acústica, qualidades fisiológicas do som. A questão diz o seguinte, ó, ao mexermos no botão de volume do rádio, aí ele quer saber o que a gente está variando quando mexe no volume, então. Como eu disse, a questão está falando de qualidades fisiológicas do som, e basicamente a gente tem três qualidades fisiológicas, né, que são elas timbre, intensidade e altura, intensidade e timbre. E no caso a gente tem apenas duas aqui, né, altura e intensidade, aparecendo nas alternativas. Quando a gente fala do volume, a gente está falando diretamente da intensidade do som, então daria para ir direto na resposta B para essa questão. Mas para nossa resposta ficar mais completa, para vocês entenderem direitinho, né, do que se trata esse assunto, eu vou falar com vocês, eu vou explicar para vocês então essas três características, que é a altura, como eu disse aqui, a altura, a intensidade e o timbre. Apesar de ele não aparecer, eu vou dar uma comentada dele, só para vocês lembrarem do que se trata essas três características. Então, altura, intensidade e timbre são as características que nós temos. Bom, altura é uma característica que vai falar sobre a tonalidade, né, do som e as notas musicais. Fisicamente, mexer na altura, para a gente mudar a altura, a gente precisa mudar a frequência do som. Então a altura está ligada fisicamente com a frequência de oscilação dessa onda. Então, automaticamente, quando a gente diz que a alternativa A está errado porque isso não tem a ver com altura, também pode tirar C, ó, porque frequência e altura estariam relacionadas, né? Tá, mas Soro, o que significa tonalidade, né? Tu falou ali tonalidade do som, notas musicais, dá para anotar aqui, ó, tonalidade e notas musicais, né? Vou botar só notas aqui, mas vocês entendem. Tonalidade eu quero dizer o seguinte, quando eu faço um som ficar mais grave ou mais agudo, ou quando eu consigo distinguir que um som está mais grave ou mais agudo que outro, a gente está justamente distinguindo a frequência dele, que a gente chama de altura, né? A característica de altura aí. E aí um som com mais frequência, ele vai ser um som classificado ou caracterizado como um som agudo. Aquele som mais fininho, né? Agora um som com menos frequência, ele vai ser classificado, ele vai ser caracterizado como um som grave. Então aquele som mais grosso, né? Aqueles instrumentos, por exemplo, contrabaixo, ele é um instrumento mais grave, ele é um instrumento que emite notas com frequências menores, por exemplo. No dia a dia não, desculpa, na física a gente vai chamar o som agudo de som alto, esse seria o termo correto. E o som grave de som baixo. E aí que tá a confusão que a questão queria criar na tua cabeça. Ó. A gente normalmente usa som alto e som baixo quando a gente quer falar de volume. E aí o aluno mistura isso, acaba se confundindo. E é um pega-ratão bem comum nos vestibulares. Então, alto e baixo a gente usa no dia a dia de forma errada e a gente tem que se ligar nisso. Alto e baixo é para falar de som agudo e grave. Então, quando eu digo que um som tá alto numa prova, eu quero dizer que ele tá agudo. E quando eu digo que ele tá baixo, eu quero dizer que ele tá grave. Apesar de no dia a dia a gente não fazer assim, a gente tem que cuidar dessas armadilhas aí que a gente acaba criando para nós mesmos, né? Já a intensidade, ela mexe na amplitude da onda. Amplitude, né? Que é o máximo afastamento que a onda tem quando ela está oscilando, o máximo afastamento do eixo. A amplitude, mudar a amplitude, aí sim, vai mexer diretamente no volume da onda. Então, quando eu mexo na amplitude, eu estou mudando o volume. A amplitude, mesma história, né? A gente pode ter um som com mais amplitude ou um som com menos amplitude. E o que vai mudar, Sor? Vai mudar o seguinte, um som com mais amplitude, ele vai ser considerado fisicamente de som forte. E como é que a gente interpreta isso no dia a dia? Um som forte é aquele som que a gente costuma dizer que ele tem um grande volume, né? Um som de grande volume. É aquele som mais barulhento. Agora um som de menor amplitude, com menos amplitude, ele vai ser um som que a gente vai chamar fisicamente de som fraco. Então o termo correto para som alto e som baixo, o termo correto quando a gente quer falar de volume não é alto e baixo, né? O termo correto é um som forte e um som fraco. O som fraco, ele é aquele som de
de volume pequeno, né? Aquele som que não incomoda tanto, dependendo da situação. Então, um som de pequeno volume, digamos assim. E o timbre, gente, só para não deixar ele sozinho aqui, né? O timbre ele não entra nessa briga porque o timbre ele é uma característica que envolve diretamente o formato da onda. Então, formato da onda é a nossa capacidade de distinguir o tipo de fonte. Então, né, distinguir, fazer a distinção de tipos de fontes que estão sendo utilizadas. Então, quando a gente ouve um piano e sabe dizer que ele é diferente de um violão, por exemplo, a gente está distinguindo o timbre desses instrumentos, certo? Bom, a alternativa D a gente já poderia tirar porque a velocidade das ondas depende do meio. Então, se todas elas estão sendo produzidas no mesmo lugar, porque é o mesmo rádio e tal, não vai mudar a velocidade, né? O som ele vai ter a mesma velocidade, então daria para tirar também, ficando realmente só a alternativa B. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau.